Pessoal, boa tarde. Eu vou iniciar vários trabalhos de evangelização dentro do... Falar das coisas do nosso Pai, né? Eu quero mostrar para vocês aí, principalmente, um dos meus instrumentos de trabalho. Que a gente vai estar divulgando algumas coisas, conversando, né? E o canal meu, SOS Verdade, ele só vai divulgar as verdades, né? Sobre as palavras do nosso Pai, o pão da vida, enfim, tudo relacionado ao reino de Deus, do nosso Pai. Desculpe a palavra, que eu estou meio contaminado, mas há muito tempo eu já devia ter feito esses vídeos. Eu só estou mostrando para vocês esse pequeno espaço humilde de casa. Não tem grande coisa nada. Certo? Isso aqui está dentro do meu quarto, está em reforma minha casa ainda. Mas é daqui que nós vamos falar sobre o pão da vida. E muitas coisas sobre a palavra de nosso Pai, né? Bom, gente, eu vou começar a falar de algumas coisas sobre o pão da vida, né? Vamos primeiramente falar sobre mim, né? Qual é o meu objetivo? Estou chegando de trás aqui, esse sou eu. Vocês podem ver que eu ordinei meu nome. Primeira pergunta, se vocês fizerem. Eu não tenho nenhuma religião. Eu não tenho seguidores. Eu não sigo ninguém. Mas eu procuro anunciar aquilo que o Messias nos ensinou, né? O Salvador. Que é repartir o pão da vida. E esse canal SOS Verdade, nós vamos falar muito sobre isso, sobre as palavras, né? Anunciar as boas novas que o Messias pediu pra gente fazer, né? Porque nos últimos tempos, como profetizou o profeta Amós, né, se não estiver errado, me corrijam depois, muitos andarão para o norte, para o sul, em busca da palavra do nosso Pai, e não acharão, né? Que está sendo escasso. Infelizmente, hoje em dia, está tudo escasso, né? Mas, qual a minha ideia? É repartir o pão da vida com vocês. Falar das coisas do nosso Pai. A palavra verdadeira, o evangelho íntegro e puro, assim como João Batista anunciou, os apóstolos anunciaram, o evangelho puro e imáculo. Como Tiago também nos diz que a verdadeira e imaculada religião diante de nosso Pai é essa: ajudar o pobre, a viúva e viajante desamparado, e se afastar das coisas maus do mundo, né? O canal aqui que eu vou te mostrar, essa vai ser praticamente a minha tela, onde nós vamos fazer algumas contas. Nós vamos mostrar algumas coisas. Uma espécie de palestra, né, sobre as boas novas que o Salvador nos deu. E esse canal terá esse objetivo. Se você tiver alguma dúvida aí na internet, mande e-mails, acompanhe eu no Twitter, que está no caso aqui descrito aí, né? E anunciar as coisas, as boas novas, né? Falar do Evangelho de uma forma bem diferente. Esse canal aqui não vai procurar falar mal de ninguém, entendeu? Mas sim, uma coisa que eu vou falar mal é do sistema religioso, que esse aí, ó, com todo respeito, até o próprio Salvador faltou meter uns tapas na cara daqueles fariseus lá, porque é um bando de hipócrita e incompetente. E nos dias de hoje, infelizmente, as sinagogas estão aí cheias, né? Igual, por exemplo, você procura anunciar, repartir esse pão. Aí meus colegas, alguns que ouvem as palavras que eu falo, né? Não eu, mas inspirado pelo Espírito da Verdade, né? Eles me sugeriram: por que você não abre um canal na internet também? Aí eu pensei: não, poxa, eu vou abrir, vou falar também das coisas que eu falo, anunciar essas boas novas, entendeu? Porque eu procuro alicerçar radicalmente a minha vida, falar a minha vida pessoal e espiritual, radicalmente as coisas que o Salvador ensinou, né? Eu, como estou falando com vocês, esse canal vai ter esse objetivo, vou falar muitas coisas, e principalmente do nosso Pai, né? Que é o primordial. Eu, por exemplo, já nos próximos dias já vou abordar o tema, vamos falar sobre um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para nosso Pai é um dia. Eu vou falar para vocês alguma coisa de forma matemática, porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com as coisas dessa vida, preocupam tanto com de ter bens materiais,
prejudicar o próximo, enfim. Vou falar, se vocês preferem trocar alguns minutos de sua vida diante do nosso Pai, que para Ele corresponde a minutos, pela vida eterna, às vezes os seus doutores da lei aí, onde vocês vão nos seus templos religiosos, do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, tudo, enfim, tudo que tem ismo no final, gosto de falar assim de uma vez, os ismos, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, só querem mesmo seu dinheiro, te extorquir. E no final das contas vocês não chegarão ao nosso Pai. Quando o Yahushua disse isso pra gente, né? Ele é a palavra, Ele é o pão da vida. É isso que eu tenho meditado há muitos anos sobre isso. E como repartir o pão da vida. É falando isso com vocês agora, que eu estou aqui agora. Esse pequeno quarto meu, que na verdade eu vou transformar em um pequeno estúdio. Mas mais pra frente eu estou reformando a casa da minha mãe aí, que eu já vou reformar a minha também. Já vou fazer um lugar dedicado com um estúdio melhor. Comprarei uma câmera melhor. Eu só tenho essa câmera aí justamente para fazer esse trabalho, se for bem barato mesmo. Sou uma pessoa que, falando de mim agora, que é o tema do vídeo, sobre mim, igual eu falei pra vocês, eu não tenho nenhuma religião. O que eu faço da vida? Eu sou operário de uma empresa automotiva da região metropolitana de Belo Horizonte. Resumindo, eu sou um metalúrgico, eu trabalho à tarde. Eu sou uma pessoa também que tem minhas obrigações a fazer também. Tirar o sustento da gente, que a gente, né, nada cai do céu, né? Como diz o nosso pai, comerá do suor do seu próprio rosto e sobreviverá, né? É isso que a gente tem feito. A ideia desse canal é isso, de anunciar essas boas novas. Anunciar o nosso Pai. Na medida do possível, sempre está gravando. Repassando as mensagens. E aqui eu vou debater muitos temas. Eu vou passar o pão da vida, repartir esse pão com vocês, porque os dias estão próximos da volta do Messias. E da manifestação do anti-Messias também já está bem próximo também de acontecer. Pelos fatos ocorridos, igual aqui em Belo Horizonte mesmo, na região de Belo Horizonte, de acordo com os jornais, o famoso jornal chamado Super, da semana passada, ou retrasado, se eu não me engano, falando já da implantação do chip da mão direita. Já tem muitas pessoas na fila aqui esperando esse chip. Eu te pergunto vocês, nós não estamos próximos ou não estão? O dia da redenção está próximo, mas também é a hora de falar a verdade. Abra vossos corações. Assim como eu abri o meu, recebendo o jugo do Salvador na minha vida, como ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Tome esse fardo na sua vida, você que principalmente está decepcionado com o protestantismo, com o catolicismo, enfim, qualquer religião, dos ismos, né? Vamos falar assim de uma vez. Esses ismos da vida aí só querem mesmo os seus infernismos, né? O inferno de Roma. Que na verdade a tradução das Sagradas Escrituras, que infelizmente foi totalmente manipulada nesses últimos tempos, que a gente tem visto, né? Vou procurar alertar as pessoas sobre essa verdade. Que o nosso Pai pede para que a gente faça com vocês. Eu estou aqui para anunciar as boas novas. Falar do amor do nosso Pai. Às vezes tem algo de ser um pouco nervoso, às vezes tem algo de ser um pouco polêmico. Meto o dedo na cara, chamo de insensato, chamo de hipócrita. Eu sou desse jeito. Principalmente o sistema religioso que adora enganar as pessoas com dízimo, que é uma grande farsa. Arrebatamento antes da grande tribulação, também que é outra grande farsa, que é uma grande cilada de Satanás, né? Para induzir as pessoas até a aceitar a marca da besta, né? De acordo com o livro de Revelação, Apocalipse, né? Mas a mim, Satanás não me engana mais. E você, tem enganado? Esse canal vai ajudar você também a despertar em muitas coisas, talvez coisas que vocês não viram aí, por exemplo, na internet, que eu sei que tem muitos irmãos que, como diz o Salvador, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Só não lembro hoje que versículo, eu não guardo nada de cor, mas a palavra, ele é a palavra, ele está no meu coração. É isso que eu quero dizer para vocês aí. Que o canal está aí para nós mostrarmos muitas coisas. Eu vou trabalhar com uma tela de 42 polegadas, vocês estão vendo aí. Aqui já é o tema do meu canal, SOS Verdade. Eu quero trabalhar com a verdade. Eu não estou aqui nesse canal para falar mal de ninguém. De fulano, Deltrano, Ciclano, entendeu? É para as pessoas que têm sede e fome da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para isso.
debaterei alguns temas, debaterei principalmente as coisas sobre o que o Salvador pede que a gente faça, ler as Escrituras. Nós vamos falar aqui também muito de livro apócrifo, vamos falar de salvação, vamos falar do pão da vida, e fazer algumas perguntas até para vocês mesmo, que às vezes as pessoas ficam sentadas no computador, o fulano lá fala que não deve ir no templo, tá certo, eu concordo com isso, o templo somos nós. Nós não devemos voltar para casa e ficar sentado? Isso aí eu não concordo, gente, sabe por quê? Isso é 3 coisas que você não erra nunca, se você quer chegar até o nosso Pai. Repartir o pão da vida. O que é repartir o pão da vida? É você falar para as pessoas do seu amor verdadeiro, que o sistema religioso só passa como um Deus de vingança, como o Salvador não está nem para vocês. Vocês têm divulgado isso? Têm falado isso para as pessoas? Eu pergunto que eu faço para você, telespectador. Quantas pessoas vocês falaram? Você tem coragem de chegar perto de uma pessoa, anunciar as boas novas, falar, assim com a autoridade do Espírito da Verdade que o Salvador nos induziu a ter? Naquele Espírito, igual eu peço todo dia nas minhas orações, que Ele me capacita, assim como capacitou os apóstolos. Assim como você, assim como o Salvador. Para quem não sabe, eu chamo de Salvador, que vocês conhecem como Jesus. Que para mim eu não chamo Jesus. Mas também, muitos falam que é Yahushua. Eu prefiro, particularmente, chamá-lo de Salvador, acho que não é. Por quê? Porque a gente tem que analisar as Escrituras por fora da Matrix, e principalmente sem também indução de ninguém. Escrito o seguinte: haverá muitos falsos profetas. De repente esse doutor surgir pode ser falso. Então é vigiar. Isso é vigiar e orar. Tomar cuidado. Por exemplo, a gente fala assim com as pessoas, igual eu reparo em alguns canais que eu não vou ficar citando nome. Eu não tenho nada contra essas pessoas, vou deixar bem claro para vocês. Por exemplo, falar o que eu vejo chamando o Espírito Santo disso, daquilo, você entendeu? Eu vou ficar nem falando, sei que eu tenho medo de falar, porque uma coisa eu sei, gente, dentro da igreja católica, do protestantismo, tem muito cão guloso, tem mesmo, isso é verdade. Mas também dentro desses lugares tem pessoas que são do nosso Pai. Por que ele escreveu no Apocalipse? Sai dela, povo meu. À toa não foi, não é verdade? Você está escrito que só tem gente do nosso Pai lá. Tem gente que acredita nele integralmente. Conhece ele como Jesus, como Salvador, o que seja, mas estão com o nosso Pai. Por isso, amados, vigiem nisso. Não se induzam. De repente vocês estão fazendo coisas, tipo assim, blasfemando certas coisas, que nós vamos ter que prestar conta. Diante do trono do nosso Pai, nós vamos prestar conta de tudo. Dos seus atos, do que você falou. Você não vai prestar conta a fulano, igual a gente vê só a religião se matando um ou outro aí, ó. Nós devemos repartir o pão. Porque, igual eu falo para vocês, não adianta. Não adianta nada. Vocês ficam assistindo, acompanhando os outros canais aí. Eu não tenho igreja, não sirvo mais. Beleza, mas você tinha o Salvador do seu coração? Você tem anunciado as boas novas, recebido aquele Espírito da verdade, que de acordo com Atos dos Apóstolos, o Espírito que desceu sobre os apóstolos, que falou na língua que as pessoas entendiam. Esse Espírito, eu uma pergunta para vocês, tem descido em vocês? Anunciado as boas novas? Cheio do Espírito Santo, que eu quero dizer o seguinte: a pessoa que está cheia do coração dele, do conhecimento, da liberdade e do amor que há no Salvador. Os apóstolos anunciaram as boas novas. Vocês têm anunciado? Você tem medo? Você tem vergonha? Então esse é o perfil meu. Eu não tenho vergonha de nada, não tenho medo de líder religioso, não tenho medo de padre, pastor, que seja, não tenho medo. Eu desafio qualquer pastor a provar nas Escrituras se eu estou errado, porque para eles eu não peço conta nenhuma. O Salvador disse o seguinte, que não chameis ninguém na terra de pai nem de mestres, mas que todos vós sois irmãos. É isso que o Salvador deixou pra gente. Pensem nisso. O canal, eu hoje estou falando um pouco sobre mim. Eu não defendo nenhuma religião, mas eu defendo Salvador. Esse eu defendo, eu ponho a mão no fogo por ele. Eu vejo a gente conversa com as pessoas, principalmente com alguns evangélicos e católicos, defende religião. E o Salvador não vejo eles defendendo nenhum. São poucos que defendem. Querem acreditar em pastores, são preguiçosos, não gostam de ler a palavra, buscar nas Escrituras, se alimentar do pão verdadeiro espiritual que é da vida. Como diz o Salvador, ele é o pão da vida. E vocês têm comido desse pão verdadeiramente? Vocês têm buscado esse pão, trazer esse pão para a sua vida? A fé que ele nos deixou, que a gente tem, é crer nele.
Que fala, se você faria obras iguais ou maiores do que a dele. Você tem pedido às vezes prosperidade? Está preocupado com isso para humilhar o próximo? Riqueza? Como diz o Deus do deserto? O Salvador teve lá no deserto sendo tentado pelo Satanás, o príncipe das trevas, ofereceu tudo para ele. E ele resistiu. Eu vos pergunto, esse canal está aí para a gente trabalhar muitas coisas. Na próxima semana que eu tiver tempo, porque o meu tempo é curto, eu vou procurar na medida do possível. Vou gravar alguns temas que talvez vocês nunca viram. Por exemplo, eu vou falar sobre a questão da multiplicação dos pães que o Salvador fez. Que você acha que a revelação espiritual é dada para cada um individualmente. O sentido verdadeiro da multiplicação dos pães, que eu quero falar sobre isso. O que realmente foi, todo mundo acha que sabe aquele monte de peixe, mas na verdade, pelo olho espiritual, um pedaço daquele minúsculo pão que ele multiplicou, um minúsculo peixe, as pessoas comeram, sentir como se fosse, vamos imaginar um cara guloso aí, batesse 2 pratões de comida. Esse foi um milagre que eu acredito que ele fez. Na revelação espiritual, cada um tem a sua revelação. Eu também não posso afirmar nada, mas eu acredito que ele revelou em espírito. Falar também de que lado você está, que eu vou gravar. Falar sobre 1000 anos para o nosso Pai é um dia, e um dia para nosso Pai é 1000 anos. Explicar também isso aí. Eu vou jogar na nossa vida normal, do cotidiano. Vocês verem quantos segundos que para ele não significa nada esse tempo na Terra. Nada. Não significa nada. Isso depois eu vou mostrar aqui na tela para vocês, mas não hoje, outro dia, que eu vou preparar alguns vídeos. E de repartir esse pão de verdade com vocês, que é o pão da vida. E vão passar alguns filmes. Esse canal aqui não vai criticar ninguém, mas o sistema religioso, esse aí eu meto o dedo na cara mesmo, sem dó. Se está enganando, distorcendo a palavra do nosso Pai, eu meto o dedo na cara. Já tem bastante tempo que eu tenho que começar a gravar esse canal, já há muitos anos. Eu planejei, não consegui. Mas eu também já fiz muitas perguntas, eu também sou um ex-protestante. Eu fui muito humilhado numa igreja aqui, que eu não vou citar o nome. Sou um ex-protestante também. E devemos fazer várias perguntas. Se você quer o jugo do Salvador ou quer o jugo do seu pastor? Define, você tem direito, você tem livre-arbítrio. Quer continuar ouvindo a história da carochinha? Ouça. Mas eu te falo uma coisa. Naquele grande dia, o seu pastor não vai te salvar, não. É você que se salva a si próprio. A salvação é individual. Bem-aventurado aqueles que ouvem e creem nessas palavras, como diz o nosso Pai. Então aí, iniciando o canal, eu falei um pouco sobre mim. Se você tiver alguma dúvida, se caso o que eu não falei aqui agora não venha à mente, posta aí embaixo aí no comentário, faça suas perguntas. Tá sem ofensa, que eu não estou aqui para ofender ninguém. Certo? Sem palavrões. Eu não quero seguidores, vou deixar bem claro. Eu não estou aqui para ser líder de ninguém. Mas sim para repartir o verdadeiro pão. As pessoas estão precisando de ouvir realmente a palavra do nosso Pai. Que ela está muito escassa. Repara que hoje em dia está muito escassa. Às vezes com a intensidade que o Espírito desceu sobre os profetas, sobre os apóstolos, esse aí hoje em dia está faltando muito. Reparem por vocês, está faltando demais. E é esse Espírito que eu quero passar para vocês. Não eu, mas o nosso Pai passa para você de graça, se você crer. Vamos falar muitas coisas. Esse canal está aí, estou fazendo um teste hoje, na verdade, para falar um pouco da minha pessoa, quem sou eu. Estamos aí para fazer um grande trabalho com vocês. Bom, pessoal, também hoje o primeiro vídeo do canal SOS Verdade. Espero que vocês tenham gostado, que é uma casa bem simples. Eu não sou rico, eu não busco riqueza. A única riqueza que eu busco, que eu tenho esperança nela, é no reino dos céus, onde que ele prometeu pra gente, que na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a minha riqueza que eu estou esperando, é a única que eu estou esperando. Daqui da terra eu não estou esperando mais nada. É só cada dia meu mal se alimentar mesmo, sustentar minha vida, glorificar o nosso Pai todo dia, pedindo para Ele me abençoar, não deixar faltar nada nas nossas vidas. Eu não me preocupo com isso, não. É trabalhando que a gente consegue as coisas. Uma coisa que você tem que pedir todo dia é saúde, te livrar de todo mal, como diz não sei se é 2 Tessalonicenses, pessoal, não sei. Eu sempre leio muito, mas eu não guardo nada na cabeça. Eu sou uma pessoa também, de memória eu sou terrível, até de nome eu sou ruim. Não peça ao vosso Pai que tire-vos desse mundo, mas livre-vos de todo mal. Está escrito isso lá, que o apóstolo Paulo Shaul falou, né? Isso é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, irmãos.
Estamos aí começando o canal, espero que vocês agradem. E que a graça e a paz do nosso Salvador esteja convosco. Até o próximo programa. E que Ele os abençoe abundantemente. E vamos aí tocando esse barco para frente para anunciar essas boas novas para as pessoas. A hora é essa, gente, de anunciar as boas novas e a verdade. Repartir o pão da vida de verdade com as pessoas. Falar do nosso Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador esteja com vocês. Amém?